Boa tarde, meu nome é Andreia, do curso de Pedagogia. Vou iniciar o meu trabalho, minha apresentação. Meu nome é Andreia dos Santos Dias, a disciplina Estágio Curricular Obrigatório 1, a área de concentração Metodologias de Ensino, o tema Projeto Emoções. O presente trabalho tem por objetivo mostrar a importância das nossas emoções, de como saber lidar e compreender cada uma delas, de forma simples e descomplicada. Cada uma delas é fundamental para o nosso cotidiano, podendo assim aprender desde cedo na educação infantil. A história escolhida para este projeto foi o livro O Monstro das Cores. Justificativa. As emoções são reações que uma pessoa vivencia em resposta a uma situação. Ainda na infância, essas emoções podem estar um pouco confusas e bagunçadas. As emoções estão presentes em toda a nossa vida, nossa rotina e nosso dia a dia. Aprender a lidar com as emoções é essencial para um convívio saudável em sociedade, bem como para manter uma melhor qualidade de vida. Muito importante trabalhar as emoções e nossos sentimentos já desde pequenos, para assim se tornar adultos com grande potencial, grande controle emocional, autoconhecimento, socializar melhor, respeitar o próximo e entender nossas limitações. Saber separar e ter o total entendimento que todas as nossas emoções fazem parte da nossa vida e devemos aprender a separá-las, cada uma no seu devido lugar, e que está tudo bem sentir cada uma delas. Objetivos: refletir a respeito das emoções que causam confusão na cabeça a partir da história contada do livro O Monstro das Cores. Identificar as cores que representam cada emoção. Interagir em grupo, cada um no seu tempo, demonstrando empatia pelo colega. Expressar suas emoções e sentimentos através da pintura livre na produção do seu boneco. Compreender que todas as emoções são importantes e fazem parte do nosso dia a dia. Fundamentação teórica. Os sentimentos são sensações corporais próprias dos seres humanos. Porém, a nomeação desses sentimentos é algo aprendido e possui origem social, ou seja, há uma distinção entre sentir e nomear sentimento. Skinner, 1974. Quando nos tornamos capazes de identificar nossas próprias emoções, cria-se a possibilidade de inferirmos o sentimento de outra pessoa frente a determinada situação. Skinner, 1978. As emoções têm um papel importante na vida infantil, pois estão presentes em todo o desenvolvimento da criança e em sua relação com o meio em que vive. Estudos mostram que as famílias do século XXI tendem a ser mais ocupadas, sendo assim, sem terem tempo para conversa com seus filhos, por consequências acabam reprimindo sentimentos ruins, tornando-os introspectivos. Com as transformações do espaço familiar, educacional e social, notamos que as gerações atuais refletem isso no seu ambiente escolar, desenvolvendo problemas como indisciplina, episódios de agressão, teimosia, crianças impacientes cada vez mais frequentes, e estão relacionados a questões emocionais. Sendo assim, observa-se a importância de se trabalhar a emoção nas crianças, já que assim elas possam aprender a lidar com as suas frustrações e problemas, visando a importância de trabalhar as emoções no público infantil, contribuindo para o desenvolvimento da sua vida adulta. Estabelecendo uma conexão entre aprendizagem, emoção, convívio familiar e social. A educação para as emoções no espaço escolar deve ser ensinada como os demais conteúdos. A violência nasce na ignorância, na dor, no sofrimento, decorre da incapacidade de lidarmos com nossas emoções e resolver nossos conflitos. Somos analfabetos emocionais. Araújo, 2003. Metodologia. Aqui nós iniciamos com a história do livro O Monstro das Cores. Em uma rodinha, todos interagiram juntamente com o fantoche do Monstro das Cores, onde eles foram passando e falando um pouco sobre as suas emoções que estavam sentindo. Assim que eles compreenderam do livro sobre as suas emoções, eles foram conversando um pouco sobre o que cada um estava sentindo, sobre cada emoção que cada um sentia, o porquê que cada um sentia. Foram explicando, daí cada um foi conversando, foram interagindo e conversando. Foi bem legal. Logo depois que a gente
Nós terminamos a história, nós tivemos aquela conversa, daí a gente foi separar as emoções, cada uma no seu devido potinho e cores, colocando cada uma no seu lugar, organizando, entendendo que todas são importantes, desde que sabemos lidar com cada uma delas. Daí aqui eles separaram, aqui nessa primeira imagem aqui, eles separaram tristeza, medo, calma, alegria, raiva, que as emoções que foram trabalhadas no livro. Eles conseguiram separar, identificar e separar cada uma delas. Logo após, eu dei 2 potinhos das minhas emoções, e eles tinham que escolher 2 emoções que eles estivessem sentindo e falar, justificar sobre cada uma delas. Foi individual. Cada um fez a sua escolha, esse potinho das minhas emoções, o que eles estariam sentindo naquele momento. Cada um fez a sua escolha dele. Tiveram a opção de 2 escolhas. Aqui nessa última foto, cada um está com o seu potinho com as emoções escolhidas. Alguns demonstraram fazendo as expressões facial. Por exemplo, ali nós temos a tristeza, a alegria, o sentimento do medo, e eles puderam expressar. Aqui nós temos a produção do boneco das emoções. Cada aluno pôde escolher 2 emoções e pintar com tinta guache. Nós colamos os olhinhos e os cabelinhos foram feitos com lã. Foi bem divertido. Eles adoram essa parte de trabalhar com tinta, foi bem legal, assim. Foi bem divertido, assim, eles gostaram bastante. Cada um escolheu a sua cor. Podemos montar. Aqui nessas 2 primeiras fotos aqui, a gente trabalhando com eles a amarelinha das emoções. Eles jogavam a pedrinha no número que caía, eles pulavam, e na volta daí eles tinham que pegar a pedra e identificar a emoção que caiu. Eles imitavam a expressão, eles se expressavam através da emoção que tinha caído ali, a pedra que eles jogaram no número correspondente. Aqui nós tivemos o jogo das emoções, seria a flor das emoções aqui, esses 2 primeiros. Eles puderam também identificar. Tinham as figuras que eles tinham que colocar cada uma no seu devido lugar, na alegria, tristeza, raiva, no medo. As figurinhas ali, as expressões faciais, eles tinham que identificar e colocar cada uma no seu lugar. Aqui embaixo aqui nós temos o emoji das emoções. Joga-se o dado, o dadinho com as expressões. O olho correspondente caía no dado e a boquinha com a expressão facial. Eles tinham que montar. Foi bem legal também, esse aqui foi bem divertido, eles gostaram bastante. Bom, a minha observação foi feita na escola EMEB João 23, situada na Avenida Frederico Dani, número 33, no bairro Três Portos, Esteio. É uma escola de turno integral com funcionamento no horário das 8 da manhã às 5 da tarde. Ela conta com um total de 6 turmas, que vai do pré-1 até o 4º ano. É uma escola pequena, os professores todos muito bem receptivos, acolhedores. Realizei meu estágio na turma do pré-1, no turno da tarde. Meus planos de aula, agora eu vou falar um pouquinho sobre eles. Eles foram pensados a partir da observação realizada em sala de aula com a turma do pré-1. Conforme a análise feita, necessidades, conversa com a professora titular, eu pude analisar o fato de trabalhar as emoções. Com a turma, pelo grande histórico de conflitos, pude analisar que eles têm bastante conflitos, questão de emoções, né, sentimentos, assim, eles estavam bem confusos ainda. Alguns problemas familiares, adaptação de rotina, por ser um turno integral, né, eles estão numa escola grande, como eles falam, e questão de rotina, questão de adaptação mesmo, conflitos familiares bastante assim que eles têm. Como eu falei, uma turma de turno integral. Então, eu desenvolvi o projeto Emoções através da história do livro O Monstro das Cores, com atividade lúdica, divertida, participativa em grupo e individual, onde pudesse expressar com pintura, brincadeiras, jogos, conversas, bate-papo. Foi bem interessante, assim. Eles puderam se expressar muito, assim, bastante.
minha vivência do estágio. Concluindo minha vivência de estágio na educação infantil, finalizo com muito orgulho de tudo que eu vivi, tudo que eu presenciei, de tudo que eu pude pôr em prática. No início, sempre uma dúvida se concluiria com êxito, e foi muito mais importante do que eu imaginava. A educação infantil é o início de tudo. Eu acredito muito na educação infantil, e minha experiência nela só me fez ter mais certeza do que eu estou no caminho certo. Todos os meus objetivos foram alcançados, todas as minhas dificuldades que eu analisava sobre ter o controle da turma, pude entender como cada um tem sua maneira, o seu jeito específico de se relacionar, de compreensão, de entendimento, cada um no seu tempo. Minha vivência aqui contribuiu de forma muito positiva. Como professora, as crianças de fato aprenderam a identificar suas emoções, souberam expressá-las de forma muito compreensiva, puderam ser ouvidos sobre tudo o que sentem, as alegrias, as tristezas, o medo, a raiva e até mesmo o que lhe acalma. Foi incrível vivenciar tudo isso. Cada criança é única e o saber lidar com as suas emoções os torna seres humanos com maior entendimento e autoconhecimento. O conhecimento no uso das emoções possibilita à criança um maior controle sobre seus impulsos, socializando melhor. As referências da Skinner, 1978, Comportamento Verbal, São Paulo, U3. Skinner, 1974. Araújo, de Liga pela Paz, Educando para as Emoções, Teoria e a Prática. São Paulo, Editora Inteligência Relacional, 2003. Educar é contar histórias é transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade. Augusto Cury. E aqui eu finalizo. Muito obrigado pela atenção. Para mim foi uma experiência incrível. Foi excelente trabalhar as emoções com as crianças. Foi bastante aprendizado para eles e para mim tive muito aprendizado sobre o ensino com eles e eu aprendi muito também com eles. Foi muito, muito interessante mesmo. Sim, gostei muito. Obrigada.